Olá! Hoje nós vamos explorar uma das passagens mais intensas e reveladoras da Bíblia, Gênesis capítulo 18. É uma história que fala sobre hospitalidade, uma promessa que parecia impossível e, o mais impressionante de tudo, uma negociação audaciosa com o próprio Deus. Pensa na cena. Um dia quente, sol a pino no deserto, um dia absolutamente normal, sabe? Aquela rotina tranquila de sempre. E, do nada, Deus aparece. Mas olha, não é numa visão, nem num sonho. Ele está ali, em forma humana, parado a poucos metros de distância. Uma visita que estava prestes a mudar tudo. Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. E esse encontro não só trouxe uma promessa que desafiava qualquer lógica, como também revelou um julgamento que estava por vir. A reação de Abraão a tudo isso nos ensina muito sobre fé, sobre o poder da intercessão e, principalmente, sobre o coração de Deus. Vamos mergulhar nisso. A história começa lá, perto dos carvalhos de Mamre. Abraão está descansando na hora mais quente do dia quando, de repente, ele vê 3 homens se aproximando. E a reação dele é imediata. O jeito que Abraão reage é impressionante, né? Ele não fica esperando. Ele corre na direção deles, se curva em sinal de respeito e insiste para que eles parem e descansem. Prepara o que ele tem de melhor, pão fresco, um novilho, leite, coalhada, e ele mesmo serve a refeição. E o mais incrível, ele faz tudo isso sem ter a menor ideia de que um de seus convidados era o próprio Senhor. Isso é hospitalidade na sua forma mais pura. E ali, no meio daquela refeição, que a conversa muda completamente de rumo. Uma promessa é feita. Uma promessa que soa simplesmente impossível. Para a gente entender o tamanho do choque dessa promessa, é preciso lembrar o contexto. Abraão tinha quase 100 anos, Sara, sua esposa, 90. Eles já tinham passado e muito da idade de ter filhos. Essa promessa não era só improvável, era uma reafirmação da aliança de Deus, algo que, humanamente falando, já parecia ter falhado. E aqui a gente vê o conflito de forma bem clara. Lá de dentro da tenda, Sara escuta e ri. Não é um riso de alegria, é um riso de incredulidade. Sabe, aquele riso de só pode ser piada. É a reação humana mais lógica que existe. Mas a resposta de Deus atravessa todo esse ceticismo com uma pergunta que ecoa até hoje. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Mesmo diante da dúvida, a promessa de Deus se mantém firme. Bom, depois da refeição, o clima da visita muda. Fica pesado. Os visitantes se levantam, olham na direção de Sodoma e aí vem uma revelação bem sombria. Essa pergunta que Deus faz para si mesmo é fascinante. Ela mostra a profundidade do relacionamento deles. Deus não trata Abraão como um simples servo, mas como um amigo, um parceiro em seus planos. Ele o traz para a conversa, revelando que o pecado de Sodoma e Gomorra chegou a um ponto insustentável e que o julgamento era inevitável. E aí, sabendo que o sobrinho dele, Ló, morava bem ali, na mira desse julgamento, Abraão não fica quieto. O que acontece a seguir não é só uma oração, é uma das intercessões mais corajosas de toda a Bíblia. Um diálogo que, no fim, revela muito mais sobre Deus do que sobre Abraão. E aqui está o pulo do gato. Abraão não começa barganhando ou pedindo um favor. Ele apela para o próprio caráter de Deus. A pergunta dele é baseada na fé de que Deus é justo. Ele basicamente diz: eu confio em quem o Senhor é. O juiz de toda a terra certamente fará o que é certo. Essa fé é a base de toda a negociação que vem a seguir. Ele começa com um número que parece seguro. E se tiver 50 justos na cidade? A resposta de Deus é imediata. Se eu encontrar 50, eu poupo a cidade inteira por amor a eles. A porta para a misericórdia já estava escancarada. Encorajado por essa resposta, Abraão continua. Com muita humildade, se descrevendo como pó e cinza, ele arrisca um número menor. E se faltarem 5 para 50? E se forem 45? E Deus concorda de novo. Então ele tenta 40. A cada sim de Deus, a ousadia de Abraão cresce, mas a sua reverência continua. Ele não está tentando convencer um Deus teimoso. Ele está descobrindo, pela fé, a imensa profundidade da misericórdia que já estava ali. Ele baixa para 30. E fica cada vez mais evidente que o desejo de Deus não é a destruição, mas sim encontrar um motivo, por menor que seja, para perdoar. A paciência de Deus em responder a cada apelo é simplesmente impressionante. Depois, para 20, Abraão é movido por uma compaixão profunda, né? Ele se arrisca a parecer insistente demais, mas a sua fé na justiça de Deus o impulsiona a continuar intercedendo pelos outros. E então, vem o apelo final. O último lance. A súplica mais ousada de todas.
E se tiverem apenas 10? 10 pessoas justas em uma cidade inteira. É o limite da coragem dele. A resposta final de Deus é de arrepiar. Por causa de apenas 10 pessoas, uma cidade inteira seria poupada. Esse diálogo nunca foi sobre Abraão mudar a opinião de Deus. Foi sobre Abraão descobrir, através da oração, a profundidade da misericórdia que sempre esteve no coração de Deus. Então, o que a gente tira de lição dessa conversa inacreditável? Essa história é muito mais do que um simples relato do passado. Primeiro, vemos um Deus que entra na nossa realidade, que busca um relacionamento de amizade. Segundo, a promessa Sara nos lembra que a nossa lógica não limita o poder de Deus. Terceiro, a oração de Abraão mostra que interceder pelos outros é um convite para a gente descobrir o coração de Deus. E, talvez o mais importante de tudo, encontramos um Deus que é sim perfeitamente justo, mas cuja maior alegria é encontrar uma razão para estender a sua misericórdia. Só que a história não para por aí. Depois que o Senhor partiu, os outros 2 visitantes, os anjos, continuaram o caminho até Sodoma. E o que eles encontram lá confirma os piores medos, dando início a uma noite de puro caos. Mas isso já é assunto para nossa próxima análise.